Mas não se preocupe, se falar alguma coisa que não é pra aparecer, a gente vai pôr do mesmo jeito, não é? Começa a hora que começa a valer mesmo a hora que o Oscar fala 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É que 3, 2, 1 Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. é a nossa vinheta. Depois vamos tirar uma Fica foto. ruim pra eu fazer o stories. Mas faz da conta do Paulo Cu, por favor. Então, da outra vez eu fui com a conta da banda, né, cara? Teve a conta errada, perdão, Não, gente. na hora que começar só, porque eu aqui no meio fica meio... Já tá certo. Tá certo, né? Tá. Vamos lá agora. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Para o Cubo, diretamente do P3 Studios Brasil. Eu sou o Paulo Gonçalves, o cara meu total, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Cara, semana boa. Tive uma semana legal. Muito bom pra mim e uma pena pra outras pessoas. Pedroso. Não quero comentar. Não quero falar da minha semana. A gente fica ansioso, né? Porque normalmente é só um que tem uma semana ruim. Então, vamos lá. Ou seja, a semana dele foi, porque a minha foi boa. Não, geralmente é só a sua semana que é ruim, É. a minha é sempre boa. Quando a Quando a minha sua é boa, a gente tem uma quando a minha preocupação. desgasta é melhor. Hoje temos como nossas convidadas especiais falando do Outubro Rosa, elas que são pessoas que superaram com dignidade. Força, vou contar pra vocês um pouquinho da história delas. Luciane Pedrini e Alessandra Basso. Senhoras e senhores, introduzam-se a nós. A câmera de vocês é essa daqui. Olá. Eu vim de coadjuvante. Quem vai ser entrevistado vai ser a Lu, Tá bom. viu? Então traz Vou o microfone ajudar. pra você aqui pelo braço. Isso, A pode gente falar vai- bem pertinho. Aí. Luciane, a mesma coisa? Pode trazer o... Prazer estar aqui no Paulo ao Cubo. Paulo, Sucesso, Paulo, por isso que meninos. somos Paulo, Alessandra, Luciane, amigas de peito e alma agora. Então vamos lá, Luciane, começa pra nós assim, como que foi a sua história? Pode puxar o braço, pelo braço. Isso. Tá ótimo, já tá pegando. Já vai pegar bem, pode Como é que continuar. foi o seu começo a gente faz com você, depois faz com ela. Como é que foi a sua história? Desde descobrir, e aí, e agora? Eu digo assim que a gente nunca tá preparado, né, pra notícias ruins, seja ela qual for. Ah, furou um pneu do carro, puta, que ruim, que merda. Então, quando eu suspeitei, na verdade, que eu pudesse estar começando ali uma trajetória dificílima da minha vida, já entrei em pânico total. E não dividi com ninguém E até foi então. sem querer? Como é que você descobriu? Não foi sem querer. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu já vinha fazendo a mamografia e a ultrassonografia, que são exames essenciais para a saúde da mulher. E eu sempre fui muito precavida, então sempre fazia. E tinha um nódulo em minha mão esquerda, mas que ele não era palpável e não tinha características de malignidade. Então isso me deixava um pouco tranquila a cada consulta, né? Ia anualmente, fazia 1 ano e meio que eu estava a cada 6 meses no mastologista. Então isso me tranquilizava. E foi num momento de banho, tomando banho, eu me toquei e até então um nódulo que não era palpável, que se perdia na gordura, ele passou a ser. Às vezes as mulheres não sabem o que é isso, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como foi? É um nódulo palpável? O que é isso? É do tamanho do quê? É uma pedra? No meu caso específico, quando eu me toquei, eu senti como se fosse um carocinho de azeitona, mas duro, bem duro. Né? Então não tem como você dizer que não tem nada ali, porque no que eu toquei a minha mama, eu senti no banho. E ali eu já subi um alerta de que pudesse ter alguma coisa que não estava tão bem.
E o seu acompanhamento a partir daí? Você entrou em negação primeiro e depois aceitação? Como é que foi? Não, foi muito louco esse período, gente. A Alessandra, minha amiga, né, tinha descoberto uns meses antes. E quando ela compartilhou da notícia, foi um choque para nós amigas muito próximas, né? Já estava sofrendo com o diagnóstico da Alessandra. Então eu estava vendo o sofrimento dela. Quando eu senti o nódulo em mim, na hora eu falei, caramba, não é possível. Será que eu estou doente? Liguei para o médico no consultório, era um período de pandemia, né, no meu caso, era pandemia, então só estava atendendo urgências. E no meu caso era urgente, o médico não sabia o que eu estava passando, porque eu tinha feito o exame em fevereiro. E foi em junho que eu senti, então questão de 4 meses. Depois, com todo o processo que é encaminhado para você fazer os exames novamente, aí se há uma suspeita no exame, detectado, né, pelo médico responsável que faz o exame, é pedido uma biópsia, que foi o que aconteceu comigo. Aí pediu a biópsia e foi um choque até pro médico, porque na questão eu tinha ido em fevereiro de 2020 na consulta. Volta para casa, tá tudo bem, vem daqui 6 meses, vai tomar um vinho com teu marido. Foi o que eu ouvi. E, né, e assim, é muito assustador, porque como que em 4 meses você deita saudável e no dia seguinte você acorda com o diagnóstico de malignidade. Você fez um comentário, e aí eu queria focar nele, mas se não for para focar nele, você me fala, tá? Claro. Mas você falou assim, ó, eu não dividi com ninguém. A pergunta é assim, por quê? Né? E se foi a melhor decisão? Vamos lá. Não foi a melhor decisão. Você dividir uma dor é muito mais fácil do que você carregar ela nos ombros sozinho. Não foi a melhor decisão. Num primeiro momento, né, quando eu falo não dividir com ninguém, é muito burocrático. Eu tenho um convênio em São Carlos que me ajudou em alguns aspectos, mas é muito burocrático a parte administrativa. Então, até eu ter a certeza do diagnóstico, da biópsia, bater o martelo sim ou não, eu não quis dividir com ninguém. Eu chorava muito pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Meus filhos na época pequenos, com 9 e 12 anos. E minha amiga querida passando por um processo dificílimo. E também com uma filha de 9 anos. Então tudo era difícil. E aí eu fiz a minha biópsia, né? Foi o processo assim, fiz em fevereiro o exame, em junho eu desconfiei, já entrei em contato com o médico, meu desespero, vamos fazer os exames e tal. Peguei o resultado da biópsia dia 6 de agosto, dia 11 era dia dos pais. E aí na minha cabeça eu pensava assim, cara, que presente mais horrível, isso não é nenhum presente. Como é que eu vou chegar pro meu marido, pai dos meus filhos, super presente comigo, com as crianças, e dizer, estou com câncer. E eu entrei em parafuso. Então eu chorava pelo meu diagnóstico positivo para malignidade, chorava pela Alessandra, e aquela angústia me corroía por dentro. Mas foi a pior decisão que eu tive, foi não ter dividido. Porque eu carreguei, assim, por 2 meses e meio, praticamente, essa angústia sozinha. E meu marido via muito eu chorar. E ele perguntava, o que está acontecendo? Você está me escondendo alguma coisa? Que a gente Ele fica no escuro, né? A gente tem uma relação muito transparente. De tudo, pra tudo, né? Sem tabus. A gente fala sobre tudo. E aí, o meu escudo, no momento, se tornou a Alessandra. Eu falava, estou chorando pela Alessandra, ela está sofrendo demais. Eu olho pra Júlia, é desesperador. Mas, na verdade, óbvio que eu tinha o seu processo. o sofrimento dela. E já vinha sofrendo pelo meu processo também. Mas não aconselho não dividir. Você dividir a dor é tão importante quanto você dividir as alegrias. Acho que desde o primeiro momento, né? Acho que é importante porque apoio é fundamental nesse caso. Sim. Então, é por isso que eu perguntei, assim, que você comentou e eu falei, puta, eu não vou deixar passar esse gancho, não. Porque eu acho que deve ser uma decisão muito comum não falar sobre. Descobrir e falar assim, não vou falar pra ninguém. E é muito difícil você dividir isso, porque fala assim, câncer já assusta, né? Eu hoje tenho 47 anos, mas desde quando eu era criança, o câncer era um diagnóstico que praticamente condenava à morte. Então, quando você olha o resultado do exame e você vê câncer, você fala, primeira coisa que vem, quais são minhas chances de vida? Então, é muito assustador. E no caso, né, você falou, meu marido, quando eu dividi o resultado, passou o Dia dos Pais, e aí já na segunda-feira eu dividi com ele essa dor,
foi muito... Eu recebi muito apoio, sabe? Ao mesmo tempo, aquela indignação por eu não ter dividido. Mas antes, que bom. né? Ficou puto porque você não me contou. Que bom. Sim. Que bom. Alessandra, Olá. quando chegou a sua vez, você ficou assustada aí, você ficou assim? Ou foi antes disso? Ai, foi um choque, né? Ninguém tá preparado para essa notícia, né? A gente só espera coisas boas. Mas no momento que você recebe um diagnóstico desse, assim, dá a impressão de que você tá caindo num buraco negro ali, sem fim, você não vê o fim. Você já vive um luto de imediato ali, um luto estando viva, sabe? Eu sempre pensei assim, na minha filha, puxa, eu vou deixar minha filha aqui, né? Apesar do meu marido ser super presente e tudo, mas assim, o filho da gente, você fala, mãe é insubstituível, né? Então eu pensava muito nela, era o medo do desconhecido, das chances, porque assim, eu já trabalhava, já atendia pacientes pós-mastectomizadas, esse é o meu trabalho, sou fisioterapeuta dermatofuncional. E no momento que eu soube, aí inverteu os papéis, né? Então, eu passei a ser paciente. Nesse momento, depois ao longo da nossa conversa eu quero até expor os nomes, tudo, porque elas me deram muita força, muito apoio, né? Então, foi assim, maravilhoso poder contar com essas pessoas. Não só, né? Família em primeiro lugar, amigos que a partir do momento que eu soube, eu já não fui como a Lu, não escondi. Acho que eu gritei tão alto, o desespero foi tão alto que todo mundo ouviu, né? Então, meu marido já ficou sabendo logo de cara. Minha filha, né? Ela tinha 9 anos, então a mamãe tá com um probleminha, mas ao longo da maturidade ali, ela amadureceu muito rápido quanto a isso. E Deus faz as coisas tão bem feitas que fez ela amadurecer tão rápido para me dar essa força, né? Então, assim, foi um choque, foi um medo. E a primeira pergunta foi, por que comigo? Tá? Eu vou começar com essa pergunta aqui na nossa conversa. Por que comigo? Porque pode acontecer com qualquer um. Mas a gente fica chateado, porque não ganha nem frango em bingo, entendeu? Uma coisa ruim aparece, né? Por que comigo? A primeira pergunta que a gente se faz é essa. Leva uma vida saudável, pratica atividade física. Gente, não faz mal pra ninguém, sem que saiba, lógico que às vezes magoa uma pessoa ou outra. Mas aí eu falava, mas por que comigo? Mas ao final do processo, depois eu faço a mesma pergunta, fiz a mesma pergunta. E por que não comigo? Né? Sou mulher, tenho as glândulas mamárias como todas, né? Tenho hormônios como todas. E hoje eu faço essa pergunta, e por que não comigo? Poderia ser com qualquer uma de nós, porque essa doença, ela não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe nada, se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico, não escolhe, gente. Ela é avassaladora, ela vem assim como um furacão de tsunami e pega o que tiver na frente, quem tiver na frente. Uhum. Né? E infelizmente nós somos escolhidos. Ou felizmente, Deus tem um propósito na vida da gente, né? Porque 1 a cada 10 mulheres, né, serão acometidas pelo câncer de mama. Né? Então, É uma estatística alta, se for pensar, alta, né? Uma tanto cada 10, cara, 10% da população. 1 a cada 10. E quando no nosso grupo de amigas, eu, né, dei a notícia ali que eu estava com esse diagnóstico, gente, foi assustador. Todo mundo começou a se tocar, né? Todo mundo começou a falar, ai meu Deus, todo mundo foi fazer exame, não sei o quê. E nesse mesmo grupo, não foi uma, foram duas. E aí tem uma outra coisa, né? Pode ter acontecido, tá?
Você começou a procurar com mais afinco depois que você soube do diagnóstico dela? No E meu- por isso talvez você tenha caprichado mais no exame e encontrou? Né? Eu acho que alerta. Alerta, porque a Alessandra foi um tremendo choque pro grupo todo. A gente brinca no nosso grupo de amigas que a Lê, ela é a nossa modelo mais que perfeita. Ela já nasceu pronta, a gente fala, né? Então uma pessoa que a O que é vida... nasceu pronta? Entre nós, mulheres, tipo assim, cara, você passa uma maquiagem, você se olha no espelho e fala, que cara, não deu bom não, ficou ruim. A Lê, ela não passa nada, ela tá pronta. Você fala, puta, minha mulher é linda Tá desde bom. sempre. Ela chega na academia, é a alegria da academia. Ela tem alto astral, ela tem presença de espírito. Ela sempre se cuidou, ela sempre focou na importância da atividade física, de uma alimentação saudável. Aí você fala, cara, o que é alimentação saudável? Todo mundo sabe, hoje tem informação solta, né? Então, por que com ela? Aí entra aquele choque assim, cara, Isso se aconteceu ela... com ela. Se ela que se cuida E desse ela que esse jeito, modelo de saúde deu isso, aconteceu, é bom eu me quem cuidar. dirá pra aquele, pra mim e coisa e tal. E aí no processo a gente observa que foge, pelo menos pra mim, foge do meu conhecimento, sabe? Assim, da minha, como que fala? Foge do meu entendimento, né? Se pra ela aconteceu que se cuida, poxa, mas pra mim, então, que tem uma vida mais desregrada, e de repente, aquele que tem a vida desregrada, não significa que ele vai passar pelo diagnóstico. Não. Ele vai morrer de qualquer outra coisa, entendeu? Ele não vai ter o diagnóstico de malignidade, seja pra qualquer doença. Mas alerta, gente, porque pela ciência tem, sabe, a questão da alimentação, da atividade física, do tabagismo, do alcoolismo. Mas sabe que essa é a desculpa que eu vejo muita gente usar, né? O pessoal falando assim, fumar pode causar câncer. Ah, minha avó fumou até os 90 e tanto. Cara, mas a sua avó Não tinha. não teve. É. Né? Então, assim, não é que a gente tá falando que você vai fumar, você vai ter. Isso. Mas você fumar vai aumentar a probabilidade. Sim. Né? E também não quer dizer do outro lado, que se você tem uma vida saudável, se você pratica exercícios, se você, né, você não assim, Tá tem uma imune, alimentação super regrada e tal, aí não vai acontecer comigo. Não, pode acontecer, mas você diminui essa probabilidade. Poxa, no seu caso, Alessandra, aconteceu, né? Mas assim, é uma coisa que ninguém tá imune a isso. Não. E falando em imunidade, Paulo, vale lembrar que assim, falam, o câncer é a doença do rancor, né, da mágoa, de tudo isso. Não é só isso. Pode ser secundário a isso. Por quê? Quando você, hoje descobriu-se já que o câncer é multifatorial, né? Como a Lu falou, pode ser genético, que grande parte é genético, e outra parte é multifatorial. Desses multifatoriais, então, pode ser obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? 3 de 4 eu tenho, eu só não fumo. Eu só não fumo, 3 de 4. Mas de verdade, todo mundo tem aquela coisa assim, comigo não vai acontecer. Não, Cara, sempre. né, a questão assim, aconteceu, você não tem escolha. Você luta pra viver ou você luta pra ver. Desistir não é opção. Não é opção. E aí, eu costumo dizer, né, gente, uma alimentação saudável, existem controvérsias até entre os médicos, né? No nosso caso, por exemplo, o açúcar é um grande vilão. E aí meu médico falava assim pra mim, Luciane, não tá provado em nenhum lugar que se você comer um bombom, você vai morrer. Ou vai aumentar a Tá, chance de chance, envelhecer após o diagnóstico. E outra, esse negócio muda toda hora. Outro dia eu vi um meme, né, que era assim, uma cartinha falando assim, querido glúten, isso também vai passar, assinado ovo. Porque o ovo já foi o grande vilão do negócio, né? Hoje é o glúten. É a questão dos excessos, né, gente? Um copo uma taça de vinho, um copo de cerveja, ele não vai te matar. Agora, o excesso Mas também disso, não vai te alegrar o coração. não é? Então, Mas assim, pode alegrar, né? Tem que ser vários para alegrar. eu falo, você faz escolhas, né? Então eu falo assim, tem pessoas que são muito radicais. Eu nunca mais na minha vida... Cara, eu podia ter morrido em 6 meses. Então, se eu posso viver um negócio que é legal, naquele momento, pelo menos hoje eu penso assim, eu vou extravasar naquele momento, porque a vida acontece no agora.
Às vezes você tem um planejamento a longo prazo, ninguém te falou que você vai chegar lá. Então vive o hoje, dá valor nas coisas hoje. Na família, nos filhos, nos amigos, sabe, nas propostas que você recebe, você pode fazer escolhas. E seja feliz com isso. E Lu, vocês tiveram o diagnóstico mais ou menos ao mesmo tempo, assim, né? 2 meses. E aí, uma coisa que eu percebi também de vocês falarem, né? Vocês tiveram um diagnóstico do que muita gente considerava uma sentença de morte. Sim. Vocês estão as duas aqui. Ainda Amém. bem. Amém. Amém. Mas esse diagnóstico de vocês veio em 2020, quando começou a pandemia. Ah, E você teve um monte de gente que não tinha câncer que não tá aqui hoje, cara. exato. Entendeu? Por Então, conta da assim, pandemia. por conta da Por conta do pandemia. Covid. E aí foi, assim, como é que foi esse processo de fazer um tratamento no meio da pandemia? Porque não podia ir em todo lugar. Não, e foi no auge, né? Não. Ela falou que ela fez um primeiro exame dela em fevereiro. A pandemia começou dia 16 de março. Sim. No Um dia- mês depois. Começou no dia 16 de março. No dia 20 de março, que aí fechou tudo, né? Ia fechar. Aí eu falei assim, eu vou lá, porque eu já tinha feito o exame de rotina, né? A minha mamografia. Eu falei, vou lá de manhã, vou buscar o exame da mamografia, porque depois vai fechar, eu não sei quando que eu vou poder pegar esse exame. Eu vou lá. Mas assim, muito tranquila, porque até então era um exame de rotina, anual que eu fazia. Nesse dia 20 de março, eu fui buscar o resultado do exame. E aí, para minha surpresa, né, aquela notícia ali, que ia precisar de biópsia, porque estava, né, inconclusivo, mas a gente já estava ali suspeitando daquilo ali. Então, nesse dia, aí caiu tudo mesmo no chão. Aí, assim, só que foi muito difícil, por quê? Porque a gente não pôde, naquele momento que todo mundo estava enclausurado dentro de casa, tinha um amigo que estava lavando o telhado na época, né? E a gente tava, o quê? Comecei a sair, a ir para hospitais, médicos e tudo mais. Então, nesse momento que estava todo mundo recluso, eu comecei a sair. E dali passei a pandemia toda em hospitais. Mas assim, com aquele medo, com aquele pavor. Então era o face shield, Sim. era uma loucura, robótico o negócio, assim. Era o face, era óculos e era máscara, quando não 2 máscaras, né? Então, o processo todo da pandemia, aquela incógnita, não tinha vacina, não tinha nada, eu comecei o tratamento. E no meu caso, assim, o tratamento, o meu diagnóstico, ao contrário da Lu, não foi palpável. Eu descobri, assim, no exame de rotina que veio. Não foi palpável. O meu foram microcalcificações, né, agrupadas. Isso não mostra em ultrassom. Então, foi Tipo difícil. uma analogia meio estúpida, tipo uma pedra no rim. Tipo estrelinhas Que vai na junto. mama. Não era, e não Não era um caroço. Não era um caroço. Eram microcalcificações. Então, micropedrinhas na mama. Isso, futuramente, podia se agrupar e formar um caroço ali. Mas, nesse momento, não era. Então, foi mais difícil ainda o diagnóstico, né? Mas depois que diagnosticou tudo com a biópsia feita, aí veio o diagnóstico conclusivo mesmo. E aí você chegou no tratamento, o tratamento igual dela, químio, rádio, essas coisas? Ou por o seu ser espalhado foi completamente diferente? Como é que foi? No meu caso, a doença estava nas 2 mamas. Então eu tive que, como eu era pequeno, porque geralmente é assim, quando é um nódulo pequeno, né, ou essas microcalcificações, começa pela cirurgia, aí depois vai para quimioterapia e, se preciso for, radioterapia. Quando a mulher descobre que está em um grau bem mais avançado, então aí começa pela quimioterapia
e depois faz a cirurgia. Tá. Porque tenta diminuir... Pra extrair. O seu já era pequeno, foi extrair primeiro. Então, como o meio Entendi. da Lu já era pequeno ainda, foi descoberto em grau inicial, então nós fizemos a cirurgia, fez a extração. Graças a Deus tivemos o privilégio de, na cirurgia, já fazer a reconstrução da mama, né, com a prótese. Então não ficamos com aquele sentimento que tanto amedrontava, né, de mutilação, que isso causa muito sofrimento para a mulher, né, de se sentir mutilada. Isso é pior que a doença para a mulher, né? Para a mulher é pior que a doença se sentir desse jeito, se sentir careca, né? Porque enquanto você está com a doença, a mulher nem sabe, não sente, não tem efeitos disso, né? Mas a partir do momento que começa o tratamento e isso vem, né? Porque o cabelo da gente é o que? A moldura do rosto. Uma mulher sem cabelo fica todo mundo igual, né? A gente era igual, a gente tem foto, Sim. né? Lu, carequinha. É tudo igual, porque não tem moldura, né? Então é isso. Foi feita a cirurgia, depois no meu caso a quimioterapia, fiz 4 meses de tratamento e a radioterapia. E o seu? Legal que vocês fizeram já a reconstrução na cirurgia, né? Nossa. A Isa teve aqui com a gente, ela também teve isso. Ela É. fez já a reconstrução na cirurgia. Ah, E eu acho muito legal que os médicos tentem se preocupar com isso, porque o impacto é menor, sim. né? Psicológico é menor, com certeza. Né? Então, sim, porque mesmo que você saiba assim, lá no futuro eu vou fazer a reconstrução e tal, você vai ter um período, né, que deve ser um choque, né? Então, e pra mulher isso é muito mais pesado, né? O homem, o cara perde o olho, ele mete um tapa-olho e fala que ele é um pirata, né? Pra mulher não é assim que funciona, né? A integridade física da mulher é muito importante. Pro homem também, obviamente, né? Mas pra mulher tem um peso Sim. muito maior. Eu diria assim que o direito à saúde, né, aqui no nosso país deveria ser um direito de todos, porque falar é muito bonito, a teoria é muito linda, né? Todos que têm diagnóstico, têm tantos dias por lei para receberem um tratamento, na prática a gente sabe que não evolui, que não acontece. Para alguns acontece, que bom para esses que acontecem, mas é um processo que assim, é uma dor dilacerante, porque no meu caso, né, que você perguntou, descobriu-se ali o tumor, tal, marcamos a cirurgia, optei por numa escolha de uma excelente equipe profissional, faz toda a diferença você ter uma equipe multiprofissional ali para te ajudar em todos os sentidos, emocionalmente e na parte ali da cirurgia mesmo, que envolve o cirurgião oncológico, envolve o cirurgião plástico, envolve fisioterapeutas, toda uma equipe, né, para estar te ajudando ali. E, gente, infelizmente, cara, as pessoas são cruéis. Porque quando você descobre que você está doente, já é complicado. E você quer ser forte o tempo todo, mas ninguém precisa ser forte o tempo todo. Aí quando você sabe, no meu caso também, não são todas as mulheres que passam pela quimioterapia. As que passam, inevitavelmente, vão perder os seus cabelos. E tem gente que acha que é vaidade. Eu ouvi assim... Nossa, mas você tá preocupada com o seu cabelo ao invés de você pensar na sua cura? Você tá sendo egoísta. Vai tomando. O que é da sua conta? O que eu tô preocupada? Uma puta que te pariu. De verdade, eu deixo aqui assim, pessoas, sejam empáticas. Você não tem nada para agregar de positivo, não fale nada. Exatamente. Porque aí se você recebe isso, você já tá machucado, você já tá vulnerável. Eu tinha vergonha de olhar pro meu marido, de olhar pros meus filhos. Né? E você recebe algumas perguntas assim que eu falo, gente, a pessoa tá querendo tirar o que de você? Nesse momento você não tem nada para entregar, você tá querendo receber, né? Então ouvir também em assim, momento você devolveu com o pai? Ai, devolvi, Paulo. Mas Chega um momento que você justificável. cansa de ser... vai dar o cu pro camelo, me encher o saco. Tem horas que você cansa de ser gentil e educado. A ponto... Mas eu queria ver fofinhas assim, vocês falando, você já foi? Olha, a ponto de eu ouvir de uma pessoa... É que vocês têm um nível de educação que a gente não tá acostumado. Sabe? A gente tá aqui Parecia assim, lá o nível de vocês é aqui assim, ó. Vocês têm o nível de educação, ela fez... Eu Tô não. me segurando. Eu não. O processo já é tudo de
de ruim, gente? Ó, desculpe se alguém discorda que vai ouvir, né, a nossa entrevista Não, aqui. desculpa nada. Não. Desculpa Mas nada. pra Essa mim- entrevista. Se a pessoa discordar, ela liga aqui e vem dar entrevista aqui. Pra Toma banho na mim, soda. não tem dias fáceis no diagnóstico do câncer. Não tem. Nós estamos falando do câncer de mama, mas o câncer, ele existe mais de 100 tipos de cânceres. Então, o outubro é rosa, mas o cuidado é anual, é sempre. Mulheres, se cuidem, se toquem, se sentem. Numa dúvida, sabe, com um profissional, busque uma outra opinião. É a tua vida. Né? E um bom profissional, ele tá ali para te ajudar e salvar vidas. E o médico também é humano, então é possível de erros. Né? Eu também perguntei, por que comigo? Meu Deus, ninguém viu nesse exame, ninguém viu na imagem que já tinha alguma coisa suspeita? São seres humanos. E negligências ocorrem. Né? No Covid nós vimos isso. Tantas vidas foram ceifadas, tantos sonhos interrompidos por falhas. Por falhas. Então eu acho assim, buscar um acompanhamento, que você se sente protegido pelo seu médico. Nós duas tivemos um médico excelente aqui em São Carlos. Vocês Ele é foram no mesmo maravilhoso. Nós somos no mesmo médico. Um médico assim, super capacitado, jovem e com tratamento Se vocês gostam dele, vocês podem dar o nome, se Pode vocês dar o quiserem. nome. Pode dar o nome, pode dar o nome. Para os que gostam, né, Dr. Luiz Gazi. A minha eterna gratidão ao É. Dr. Luiz Não, é Gazi, importante, oncologista. Eu acho que Ele profissionais foi bons a gente médico. tem mais é que divulgar. Eu queria divulgar os ruins também, mas a gente não tem dinheiro pra pagar os processos depois. Já logo de cara, né? Ele cuida disso diariamente, né? Então ele falou, o seu problema a gente pode resolver. Eu não posso te garantir 100% de cura. Mas se eu puder falar pra você que você terá 99,9% de chance de cura, tamo junto. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Com todas as Então isso, assim, ferramentas. te né? faz você se sentir forte. Diferente de uma pessoa que te olha, sabendo que você tá doente, e ainda te diz assim, ai, mas o câncer é uma doença ingrata, né? Você não tem medo que volta? Cara, você nem terminou, você tá passando pelo processo. Mas eu acho que essas Né? pessoas, elas se satisfazem com a tristeza do outro, sabe? Sim. É aquela pessoa que ela incentiva a inveja, ela cria a intriga. É a mesma pessoa, pode ver. Não, mas quando sempre você faz os um mesmos post tipinhos. que você Ele tá faz. na praia, se divertindo, tomando uma com a sua família, quantas curtidas você tem ali? Você vê. Aí você faz um Aí você postou a post foto careca desgraçado, chorando, careca. 400. Aí, Porra. então, é assim, também tem. O que a gente quer nesse momento, lógico que a gente recebeu muito disso, infinitamente maior do que Sim. essas pessoas, poucas pessoas aí que tiraram nossa paz. Mas o que a gente quer carinho, quer apoio, quer oração, quer que alguém segure na sua mão, não fala nada, mas estou aqui junto com você. Mas, assim, por outro lado, a gente também não quer, a pessoa que passa por isso também não quer piedade. Sim. Outra coisa, você tá caminhando, uma vez eu tava caminhando e assim, talvez não porque ele quis ser assim, mas tava caminhando, a pessoa ficou assim, sabe? A piedade, a pessoa que tá passando por isso, e se você me olhar com essa cara de piedade, tipo assim, eu já tô pior que eu tô morrendo mesmo. Sabe aquele entendeu? urso do pica-pau? É. Que ele abaixa a bunda, abaixa a barriga, assim? É assim, né? Então eu tô pior do que eu tô me sentindo, né? Nossa. Então eu tô pé na cova mesmo. Então, assim, pelo contrário, né? A gente, agora que tá vencendo, graças a Deus, esse processo, vocês que fazem toda essa parte de interação com as pessoas, a gente tem que dar o apoio, assim, falar palavras que agregam, agora, como a Lu falou, se não tiver nada de bom pra falar, fica quietinho, né? Não, Faz esse favor, minimamente, né? não me trata como se eu fosse morrer. Por favor, Ô Paulo, você falou resumindo. do período da pandemia, né? Ai, gente, desculpem os ouvintes, mas, de verdade, por certas pessoas que passam pelo processo, pela vida da gente, o isolamento me protegeu. De pessoas curiosas. Como que ela tá? Ela tá magra ou ela tá inchada? O cabelo já caiu ou não? As unhas, como estão as unhas? A pessoa não tá Não, tá pouco se importando fudendo com a tua pra você. integridade física, Não, emocional, com o teu não, bem-estar, não. não tá pensando nos seus filhos, que você não tá podendo cuidar deles.
A pessoa quer saber como você tá feio ou bonito. Cara, eu vou estar feio pra caralho. Sabe, eu me sentia um ET, porque eu estava careca. Aí se não bastasse o cabelo cair no processo da quimioterapia, que é uma medicação muito forte, eu perdi minha sobrancelha. Ah, não tava bom ainda. Eu perdi meus cílios. Ah, agora acabou, né? Não, cara, eu perdi minhas digitais. Eu não tinha digital. A pele sai toda dos dedos. Parece que você tá se desfazendo, entendeu? E aí você lidar com certas situações que você fala, cara, não pense em como eu estou fisicamente, pensa que eu tô lutando. Não se sinta mal. Não se sinta mal por desejar não estar perto dessas pessoas. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Você falou que tem 47. 47 né? anos. Eu tenho 48. Fala agora! Fala que é velho, fala! Mas ela tá conservada, né? Vamos combinar, né? Olha lá. A diferença ela é que ela parece que tem 35 ou parece que tem 70. Eu pareço mais velho. Mas o que acontece? Hoje, assim, cara, com quase 50 anos de idade, outro dia eu tava conversando com a minha esposa, eu falei pra ela assim, ó, hoje eu tenho problema zero em me afastar de pessoas que não me fazem bem. Ah, mas você conhece desde a infância. Puta, foda-se. Por aí. Gente, essa na pessoa terapia, não me faz bem. Não, vou ficar com ela. eu iniciei um processo também de terapia e um dia eu vou levar pra vida isso. Que a pessoa falou assim pra mim, não importa se é seu amigo, se é seu melhor amigo, se é seu parente, não importa quem é. Se você não se sente confortável, se a pessoa não te traz uma energia boa, porque você não precisa querer mal. Reze por essa pessoa, ela precisa mais de oração talvez do que você. Mas você não é preciso conviver, você não é obrigado, não tem nada que te obrigue a conviver com uma energia negativa. Todos somos energia, né? Você vê, outro dia eu ouvi um pessoal comentando que quando você está num ambiente bom, cara, não importa o que tem, é a energia, todo mundo vai estar ali vibrando na mesma energia. E tem pessoas que quando você está muito bem, vibra uma energia ruim. E quando você está muito mal, a pessoa vem se fazer de amigo. Quero distância. Teve uma época da minha vida que que a minha esposa chegava e falava assim, vamos no churrasco? Eu falava, onde vai ser? Hoje ela fala assim, vamos no churrasco. Eu falava, quem vai? Pra saber se eu quero ir. Quem que vai? Mano, não, beleza. Puta, cara, não quero conviver com essa pessoa. Sim, e não é problema isso, se afasta, cara. A gente tóxica, você tem que se afastar. E mesmo que às vezes a pessoa tem que estar no mesmo ambiente, porque você não consegue precisa se afastar no mesmo ambiente. Exatamente. Mas você, por exemplo, o Coscar, que eu estou sentado do lado dele, mas... A gente sabe o quanto isso é ruim pra mim, né? Você quer trocar? E aí essas pessoas, vocês conseguiram manter o distanciamento social desde a pandemia? Deu pra não voltar? Manter o distanciamento social até hoje dessas pessoas? De verdade, graças a Deus, como a Alessandra falou, eu acho que a gente recebeu muito mais carinho, acolhimento do que o contrário. Eu trouxe isso aqui só para que as pessoas assim reflitam um pouco de agir. Às vezes a pessoa não faz a maldade. Você sente quando não é na maldade, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma curiosidade. Falta de noção, e tá né? tudo bem. Porque, falta de bom senso. A gente também é assim, tá tudo bem. Agora, por exemplo, a gente falou dos filhos, né? Nossos filhos são os nossos tesouros, é a razão pelo qual a gente quer acordar, respirar todo dia e falar obrigada a Deus por mais um dia. Eles nos fazem caminhar, né? Eles são a nossa vitamina diária. No processo do diagnóstico, a gente olhava para eles e falava, cara, eu tenho que ser o mais forte do que eu posso ser. E é uma força interior que está dentro de você que você não sabe que tem até precisar usá-la. Então, eu usei muito isso, sabe? Assim, tem pessoas ruins? Tem. Mas graças ao bom Deus tem muito mais pessoas boas. Eu enalteço esse outro lado aí de pessoas que essas já ficou, né, pra trás. Que foram bem poucas, na verdade. Sim. Na minha vida foram muito poucas. Uma coisa que eu acho interessante, assim, até a gente falar, né, desse apoio familiar e tudo mais, que assim, a gente tinha acabado de falar que 1 a cada 10 mulheres terão câncer de mama hoje, né? E tem um dado também que a cada 10 mulheres que têm o câncer de mama, 1 é abandonada pelo marido. Nós tivemos uma aqui sentada aqui que na recuperação da cirurgia ele falou, olha, tô indo embora. Exatamente. Então, a família, não é, o atendimento emocional, psicológico, não deve ser só para o paciente. A família também precisa
de entender isso aí, de entender como que funciona. Porque a mulher, na verdade, ela vai se transformar. A gente descobriu, tinha 42 anos, assim, ainda não estávamos na menopausa. Porque a maioria dos cânceres, eles são hormônio dependentes, né? Eles se alimentam de hormônio feminino ali. E quando faz o tratamento, se é desse tipo de câncer, quando faz o tratamento é um bloqueio hormonal, que a gente faz esse bloqueio hormonal, no mínimo por 5 anos. Quem usa pouco, usa por 5 anos esse bloqueio hormonal. Então a gente estava ali na idade da loba, né? 42 anos, né? Eu pensava assim, quando eu fizer 40, nossa, eu quero, né, arrasar. Eu dei de cara, assim, caí de nariz no chão, né? E rachou tudo. Porque eu tava, assim, tava no meu auge, eu tava bem ainda, né? Mas a partir do momento que eu comecei esse tratamento, no dia seguinte eu já estava na menopausa. Porque esse tratamento corta seus hormônios, faz um bloqueio de ligação dos hormônios com as células. Então, no dia seguinte, já entrei de cara na menopausa, com 42 anos. Não foi um processo gradativo, sabe? Não foi. No outro dia, eu já estava estressado, eu estava chorando. Calor da Eu já estava com os calores. Transpirando de calor. Aqui em cima. 13 graus lá fora e ela fervendo. A gente ia pro hospital, eu pedia pro marido dela, que às vezes ia com a gente, ele levava a gente. Val, liga o ar, pelo amor de Deus, não sei o que, eu falava pro meu marido. Olha, pelo amor de Deus, baixa a temperatura desse ar aí. Então, assim, no dia seguinte eu já estava com todos os sintomas da menopausa. Foi de um dia para o outro. E aí, como que o seu, né, marido, o seu parceiro vai entender isso? No outro dia minha mulher estava ali na... Então, né? mas... Como que vai? Que tem uma análise que eu tenho que fazer da saúde aqui. da doença? Não, mas cara, mas tem uma análise que eu tenho que fazer aqui. Que assim, ó, também. a mulher, que quando ela passa por isso, ela é abandonada pelo marido. Vamos combinar uma coisa entre nós aqui? Doente é ele. Negócio é um bom bostão, pra ela. Isso é um livramento também, né? Negócio bom pra ela, sabe por quê? Porque provou que nada daquilo que você esperava da pessoa era aquilo mesmo. Então, e ela vai passar por isso, a vida dela vai continuar e não vai ter esse bosta do lado, desculpa. Né? Porque assim, no fim das contas, é na dificuldade que as coisas se mostram, né? Então, né, principalmente em casamento. Cara, casamento assim. Tem um ditado antigo que diz que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela, né? Exato. Então, assim, cara, é num momento de dificuldade que você põe o casamento à prova. Quando tá todo mundo saudável, todo mundo com dinheiro, tá dando pra gente viajar, tá dando pra gente... Pô, tô pagando a escola dos meninos, meus filhos estão bem cuidados e tal. Mas, minha hora que você começa a contar as moedas ali, começa a cortar na carne, começa, né, a aparecer... Que aí você percebe quem tá do teu lado. Sim. Então, no fim das contas, eu acho que esse tipo de coisa faz parte do livramento, tá? Assim, é bom, ninguém tá falando que é bom. Até então, ela não... A mulher que tá passando por esse processo... Ela se sente abandonada. O mínimo que ela espera é que, pô, se ele tava... Ela se sente... Não, eu falo assim, obviamente que naquele momento ela não vai ter essa maturidade de enxergar isso. Depois de 5 anos, aí ela vai ver que foi um Alô, livramento. não Mas é? na hora, o sofrimento, gente, só aumenta. infinitamente... Vou perder tudo e ainda o cara que era pra estar do meu lado é um filho da puta. Tá, mudando de pato pra ganso. Tem todo esse processo, essa perda de identidade. O cabelo, cílios, sobrancelha e tudo mais. Agora vamos para as pequenas felicidades. Eu posso dar uma cutucada antes? E aí eu vou pedir perdão, tá? Antes de falar. Você fez esse comentário. Tá pedindo desculpa. É que você fez esse comentário. E eu reparei que você não usa aliança. Tá, eu explico. Você só tá sem aliança mesmo? Ou você passou por isso? Não, eu tenho um marido em casa, então presente. Mas, gente, eu faço muita massagem, trabalho em massoterapia, então eu não uso porque me atrapalha no dia a dia. E quando eu casei, né, em 2014,
meus dedos eram fininhos, né? E agora, eles engrossaram um pouquinho de tanto trabalho manual. Eu preciso até alargar, uma vergonha. Eu preciso alargar minha Não, aliança. é que você fez um Olha, comentário. marido, perdoa. Não, é que assim, você fez um comentário. E eu fico muito feliz que você não tenha sido, né, não tenha passado por isso. Ai, não, graças Mas é que você a Deus, fez um ele foi comentário muito e eu fácil. reparei que você não tá usando aliança. Ai, meu Deus. E eu falei, eu falei, ó, eu vou cutucar, vou perguntar. Tá. E depois, e se fosse o caso, até ia falar, se você quiser, eu não ponho isso na edição Não, e tal, pode mas. pôr, porque ele mesmo fica bravo, às vezes a gente Sim. sai, né? Ele de aliança, ó, a Alessandra, filha da mãe, ela A não minha tem- esposa passa por isso também, Aí sabia? falo Eu assim, vivo esquecendo ai, aliança em casa. Aí ele fala, eu tô saindo com a minha amante aqui. Eu falo, é eternamente então, né? Não, mas ó, gente, que ele me perdoe por não estar de aliança, vou arrumar essa aliança e vou tirar pra vocês, Tá no coração, amigo. Tá aqui, né? Vocês veem o marido dela, guarda-roupão, gente. Ele conhecido na cidade inteira, gente finíssima. Jean, beijo. Olha, eu descobri até que ele sabia fazer a unha do pé. Sim. De pedicure ele foi, passou, fez, tirou cutícula, porque né, quando a gente tava, né, nem manicure a gente ia, né, salão, nada. Então ele lavou meu cabelo, ele fazia minha unha do pé, passava esmalte. Amiga, vai ficar mal pra ele. Jean da Chumbocar. Quem não conhece, todo mundo conhece o mecânico de São Carlos, Jean. E ela falando que ele tirava cutícula, mas é verdade. Só pegando esse gancho, que a gente, né, tem muitas coisas tristes, mas por incrível que pareça, a gente também dá muita risada, né, no processo, porque senão você pira de vez. Meu marido, ele é um tanto quanto, assim, sistemático para algumas situações, né? E num determinado momento lá, uma vez, nós fomos para o rancho, a gente tem um rancho junto com o meu pai e tal, e a hora que abriu a mala, foi tomar banho, eu tinha esquecido as cuecas. Esse homem ficou bravo, mais bravo, meu pai veio do outro canto da casa perguntar o que estava acontecendo. Aí meu pai, pra descontrair, falou, Val, você quer uma minha? Eu te empresto, a novinha, essa tá no saquinho. Pra tentar quebrar o gelo, porque ele ficou, assim, muito bravo comigo. Bom, passou, beleza, resolvemos a questão da cueca. Aí a esposa fica doente, eu escolhi fazer o tratamento em Ribeirão Preto, no Hospital São Lucas, tal, não sei o quê. Estávamos lá, pandemia, ele não podia ficar de acompanhante comigo. Mas sempre existe uma alma muito generosa, muito iluminada, né? E que dá um jeito para as coisas dentro do que é cabível dentro de um hospital. Então, num determinado dia que eu estava internada, ele conseguiu ficar. E aí ele não ficou só um dia sem trocar a cueca, ele ficou 3. Então isso demonstrou um amor extraordinário, porque tomava banho e tinha que colocar a mesma. E um dia o enfermeiro chegou e ele tava assim, deitadinho assim na cama ao lado, mas ele tava passado, né? Porque era muita dor ao mesmo tempo. E aí o enfermeiro falou pra mim, olha Lu, de verdade, faz anos que eu trabalho nesse hospital. Agradeça pela pessoa que você tem ao seu lado. Ele é um marido presente de corpo e alma. E o enfermeiro emprestou uma cueca dele? Não, mas ó, eu ia falar assim, ó. É que eu ia falar, Val. Gostei muito tanto dele que vou pegar ele pra mim. Perdi pro enfermeiro! Val, vou contar uma coisa pra você. Muito provavelmente você sabe de uma coisa que todo homem sabe, essas mulheres não sabem. A cueca ela é feita pra usar 4 vezes. É frente, verso, vira no avesso, frente, verso. 4 dias ela aguenta. Mas, gente, até hoje a gente lembra desse episódio e dá risada, porque realmente ele não tinha escolha, ele queria ficar ali comigo. Não foi preparado, né? Porque todo dia ele ia e voltava, tinha um período certo pra ele ficar. Mas num determinado momento lá, eu tava com uma pressão muito baixa, não tava tendo uma estabilidade, né? Eles acharam que por bem, talvez ele estando ali eu poderia... E a gente conta essa história hoje, né? Então, assim, o que é problema, às vezes, é problema só na tua cabeça. O problema realmente é você estar com uma doença grave, lutando para viver e ter a sorte de ter um bom tratamento, que muitos não têm, né? Ter a sorte de ter um bom tratamento, bons médicos e realmente ter uma equipe presente. E a gente tá falando a questão da menopausa, pegando esse gancho também, mas assim, os sintomas eles vão existir, né, para a grande maioria das mulheres. Nós tivemos, né, infelizmente, o diagnóstico triste do câncer de mama. Mas quando a mulher ela tá entrando na menopausa, muitas vezes o parceiro não entende. E eu acho que falta, sabe o que de verdade? Diálogo. Conversa, porque o homem também vai passar por esse processo de envelhecimento. Outro tema, né? menopausa. Antes ou depois, mas vai passar.
Uns vão sentir mais, outros menos. Então, se você ama a pessoa que está ao teu lado, ao invés de você cobrar ela porque, pô, não tá sendo legal, a gente não tá tendo uma troca, tá ficando tantos dias distante, vamos tentar entender? Por que isso está acontecendo? Porque existe tratamento. Busquem, as mulheres que podem fazer reposição hormonal, busquem orientação profissional e se cuidem. Porque você passa a ter uma qualidade de vida muito melhor. A questão que a gente está falando aqui não é uma questão só sexual. É uma questão de proteção de vida para a mulher. Proteção de neurônio, proteção muscular, sabe? Às vezes você está num processo ali da menopausa que acontece de você ter umas névoas mentais. O que é isso? Um esquecimento. Você não lembra das coisas. A pessoa acabou de falar com você e parece que você não ouviu. Eu acho que eu tô Não na é? menopausa. Eu acho que eu tô na menopausa. Eu esqueci o celular em casa. Ela fala na academia. Eu esqueci o celular em casa. Com o celular na mão. Toca pra mim, gente. Mas é verdade, falta diálogo, sabe? Você entender seu companheiro. Porque às vezes essa falta de diálogo afasta o casal. E aí acaba trazendo problemas que até então você não tinha. Então procure entender, buscar uma ajuda, sabe? E resolver essa questão, porque de verdade, quando você está doente, você ter esse acolhimento é fundamental. Mas você não precisa estar doente para ter o acolhimento e para ter a compreensão do teu parceiro. Aí A própria fisiologia da mulher, Sim. que é a menopausa, exige esse compreendimento de Mas vocês. mas o homem tem andropausa também. Então, gente, mas não é tão exacerbado os sintomas. Sabe Às o vezes que eu acho? fica, Eu acho que às vezes até é. escondidinho. Às vezes eu acho que até é. O problema é que o homem não tem o hábito de falar da própria saúde. Também. Ele não fala da própria saúde. Então, assim, Às vezes ele nem sabe. ele não vocês sabe. Não vão, assim, é fraqueza. Você investigar, não tá muito bem. É fraqueza. Não, sabe assim? Às vezes aquela sonolência, né? De vocês, Falta de disposição. falta de disposição, tudo isso já é. Irritabilidade. Eu tenho períodos que eu tenho baixa de testosterona. Uhum. E demorou tempo pra eu perceber isso. Hoje, eu já peguei a mãe. Tem vezes que eu olho pra Maitê e falo assim, eu preciso dar um pulo no médico. Minha testo tá baixa. Fica difícil eu levantar da cama de manhã. Eu não tenho esse problema. Eu acordo, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Assim, eu levanto, em 2 minutos eu tô funcionando. Eu não tenho aquela... Tem gente que acorda. Minha esposa é assim, né? A alma tem que fazer download e tal. Né? Então, a minha esposa, primeiro 1h30 dela da manhã, ela funcionando meio que no automático, nem fala muito e tal. Eu já levanto e eu tô funcionando. E aí eu percebo, assim, cara, não tô bem porque tá difícil levantar da cama. Né? Mas o homem não costuma fazer isso. Então, dos dois lados tem, né? E assim, eu entendo que tem uma cobrança muito maior, às vezes, para as mulheres. Por quê? Porque dentro de casa, e de novo, gente, não é defendendo nenhum tipo de estereótipo onde fala que a mulher tem que cuidar da casa e tal, mas no fim do dia, quem acaba fazendo isso é a mulher. Né? Terceiro turno, a gente é o terceiro tem, turno. Né? Então, assim, inclusive, parabéns, porque eu acho que vocês são muito foda de fazer isso. Eu não aguentava, não. Né? Mas, assim, e aí, quando a mulher não tá bem, dentro de casa aparece mais. Né? E aí vem o lance de que, ao invés de ter uma compreensão, ter uma cobrança, porque a coisa apareceu ali dentro de casa, né? Então, eu acho que é muito disso. A casa limpa não aparece. A casa limpa não aparece. Agora, deixa a pia suja. Aí vai aparecer. Então, quando a gente não tá bem, aparece. Mas quando tá tudo bem, é mais que a nossa obrigação, né? De estar levando, de estar conseguindo, de estar dando conta. Mas eu acho que a gente tem que se permitir, tanto nós quanto vocês, se permitir ter dias bons e dias ruins e tá tudo bem. Saber ouvir nosso corpo, respeitar, ir descansar, procurar ajuda médica, né? É um alerta constante aos sinais que o nosso corpo dá, né? Tanto para nós quanto para vocês também. E às vezes não é nem uma questão de dar sinais, mas uma questão de periodicidade médica mesmo, né? Anualmente, vai lá, faz um check-up, vê como tá. Sim. Porque eu, no decorrer desse processo, encontrei com mulheres que faziam 8 anos, 10 anos, que não faziam um exame ginecológico, um Papa Nicolau, que é importantíssimo, né? Para cuidar da saúde e detectar alguma coisa, porque o tumor,
Se ele já estiver instalado no teu corpo, cara, é questão de tempo. Precisa ser cuidado. Senão vai evoluindo. O meu foi em 4 meses. Algo que não era palpável passou a ser palpável e era, no meu caso, foi diagnosticado. São 4, né, Lê? 4 tipos de tumores, né? No meu caso, era um tumor de crescimento agressivo. Então, assim, o médico teve culpa? Eu não culpo o médico, sabe? Eu não tenho nem conhecimento para poder dizer isso. Mas que faltou um cuidado ali de uma equipe de multiprofissionais que estavam ali olhando aquelas imagens, talvez faltou um olhar ali de alerta. Opa, aqui alguma coisa não tá legal. Porque o que você quer ouvir, qualquer um de nós, pode ir embora pra tua casa, tá tudo bem. E se eles falam isso pra É gente, um alívio, né? tudo bem mesmo. É como se a gente visse na figura do médico Deus, né? Ele tá ali pra cuidar de mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá ótimo. Então, assim, até o ano que vem. meu conselho próximo. façam seus exames, não tenham medo. Né? A frase é até clichê, quem procura acha, você vai muito em médico. Eles, né, uma hora você vai acabar encontrando alguma coisa. Mas que bom que você acha, né? Quem acha, Se você tem a tiver- chance de cuidar. Não é? Se você tiver um bom médico, ele tá ali pra te E na ajudar. esmagadora maioria das vezes, os tumores eles são silenciosos. Sim. Então, assim, a gente tá falando do Outubro Rosa, mas o cuidado, eu volto a falar, é anual. E para todos, homens, mulheres, crianças, né? As crianças também, infelizmente, quantas crianças, né? A gente sabe de Sim. doenças diagnosticadas com o câncer. É triste demais, né? Se é triste para um adulto, quem dirá para uma criança? Então, assim, num primeiro, às vezes não tem sintoma. Se tiver, mais do que urgente, corra. Se não tiver, tenha essa consciência, Dá sabe? uma checadinha de vez em De quando. dar uma né? checada de vez em quando. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês estão hoje? Assim, fizeram a cirurgia, fizeram a químio, passaram por todo esse perrengue, né? Foi super difícil, mas como é que tá a vida de vocês hoje? Hoje, Vida normal, vai ao médico, obviamente faz um acompanhamento. A Alê falou que ela é fisioterapeuta, dermatofuncional. Eu não sei nem o que é isso, cara. Eu não sei nem o que faz um fisioterapeuta Já convida a dermatofuncional. esposa pra ir lá fazer uma massagem, ela vai amar, vai ser fantástico. Porque eu não sei nem o que é isso. eu assim, cuido da parte estética e da saúde da pele. Ah, legal. Né? Então, atendo pós-operatórios, tanto oncológicos, né, das mulheres mastectomizadas, quanto pós-operatórios estéticos, tá? Trabalho todo estético, de redução de gordura, porque na verdade a gente reduzir uma gordura não é só estético, é saudável, né? Uhum. Melhora o sistema cardiovascular. Então, isso que eu faço. Trabalho com essa parte da estética, da dermato, e também um outro lado que eu também amo, que é trabalhar com os idosos. Faço atendimento de idosos, reabilitação de idosos a domicílio também. Eu vou precisar em breve. Ô, Paulo, a gente tá falando, né, Outubro Rosa, pegar um gancho aí, Lê, do que você falou, que você vai falar melhor que eu, mas só pra gente deixar claro isso. Na cirurgia do câncer de mama, algumas mulheres têm que fazer o esvaziamento axilar, que é quando tem os linfonodos positivos e ali podendo ter uma chance maior de recidiva da doença. É isso, amiga? É isso. E quando se faz esse esvaziamento axilar, a função do braço fica muito comprometida. Então, ela tem inchaço, ela tem pouca mobilidade. Então, não só a físio, não só se define numa drenagem linfática, mas também devolver a condição física para aquela mulher, as habilidades, os movimentos. A reabilitação motora dela como um todo. A reabilitação motora como um todo. É importantíssimo, porque às vezes tem algumas pacientes que nem sabem, sabe, da importância disso. Graças a Deus, nós não precisamos fazer esse esvaziamento axilar, mas assim, tem uma gama de mulheres que precisam, né? Então fica comprometido. Aí mais um alerta para se cuidarem depois, porque elas, muitas não vão poder fazer a mesma função, ter a mesma função com aquele braço ao longo da vida, dali para frente. Uhum. Vai ter que ter muita cautela, né? Porque pode, como não tem os linfonodos, não tem esse sistema imune ali, pode ter infecção, né? Então,
tem que ter muitos cuidados quanto a isso, não pegar muito peso e tudo mais, não se machucar, às vezes nem tirar a cutícula para evitar infecção nesse membro. Porque tirou os linfonodos. O sistema imunológico daquele membro é comprometido. Às vezes o resto do corpo tá até bem, mas ali se compromete. Que legal, não sabia disso não. Que bacana. E a importância também da atividade física no processo, sabe, do tratamento, porque como paciente oncológico, a gente perde muita massa muscular, muita. E se seus músculos estão protegidos, seus ossos estão fortes. Do contrário, não. Né? Então, assim, não tem escolha. Ah, mas eu nunca fiz, então agora você vai ter que fazer. Musculação, quem passou por esse processo, assim, a ordem é musculação pro resto da vida. Porque pela falta de hormônios, vem também o que? A osteoporose. Então nós tivemos nesse quadro de osteoporose. Aí a ordem foi aumentar a carga, aumentar essa parte toda de intensificar essa musculação, né? Além de medicação para esse cálcio ir para o osso. Né? Legal. Ale, você falou que trabalha muito com pacientes, agora a palavra que é muito difícil, como masterizadas, é isso? Mastectomizadas, isso aí. Depois da sua experiência, né, com a doença, mudou para você? Completamente. Antes, eu sempre falo isso, antes eu era assim, uma profissional, sempre acho que fui comprometida com o meu trabalho, sempre estudei muito, tudo, mas era uma coisa mais, talvez, você ali, eu aqui, profissional, né? E depois que se inverteram ali os papéis, então o meu atendimento hoje, sem dúvida nenhuma, infinitamente passou a ser mais humanizado. Então, o tratamento não se resume só em tratar a doença, né? Hoje, o meu olhar é assim, para tratar a pessoa. Quem está com problema, quem está precisando é a pessoa, a doença que, né, fica para segundo plano isso aí. Então, mudou completamente. Vocês perguntaram como que a gente se sente, né, depois de tudo isso. Acho que eu acabei falando outras coisas. De verdade, eu acho que eu ainda estou no processo. Porque assim, dali também, né, agora há poucos meses, fez 5 anos da nossa cirurgia. Então, na medicina, o paciente oncológico, ele é considerado curado depois de 5 anos, se nesses 5 anos não houver nenhuma intercorrência, né, negativa. E eu até comentei com o meu médico que era para eu estar vivendo um momento mais pleno, assim, sabe? Eu até me emociono de falar. Porque você espera tanto para ouvir a cura, né? É difícil, você vai fazer o exame, a pessoa fala, paciente oncológico, esse nome já é um fantasma pra gente, dói ainda, sabe? Então vai passando o tempo, é uma ferida que ela vai sendo assim, eu acho que ela não cicatriza nunca, né? Vai estar sempre uma lembrança ali, mas vai diminuindo a dor, você vai carregando esse peso do diagnóstico de uma forma mais leve. Então, assim, minha eterna gratidão, né, a Deus por me dar essa oportunidade de ressignificar meus dias, de ver meus filhos crescerem, que era tudo que eu pedia. Deus, se não for por meu merecimento, a gente não tem merecimento de nada, na verdade, né? Mas que me faça viver e ter saúde para cuidar do Miguel e da Melissa. Que eu quis muito ser mãe, muito. E me tornei por 2 vezes. Então, eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E a gente não tem a compreensão de certas coisas. Eu acredito que eu estou vivendo esse processo. Então, você perguntou, cara, tem dias que eu estou muito feliz, sorrindo, brincando, e tem dias que eu estou num vazio enorme. E é verdade mesmo, que quem vê cara não vê coração. Às vezes as pessoas que têm um pouco mais de intimidade, né, Lê? Às vezes eu chego assim, próximo, e falo, você não tá legal hoje, né? O que você tem? E às vezes eu tô sorrindo. Então, se você não me conhece muito, você vai achar que tá tudo bem. É uma dor dilacerante, é uma angústia, e a gente se sente até meio que culpada, porque você fala assim, cara, eu tô bem, eu tô distante de um leito de hospital, tô distante de um tratamento pesado, que é a quimioterapia, que é a radioterapia, e eu tô nesse vazio, e aí você vê outras pessoas passando pelo processo sem acolhimento, ou com acolhimento, mas que é no sofrimento,
e a gente se sente mal. Você traz uma culpa pra você, Então, mas não sabe? devia, né, trazer essa culpa. Cara, é a sua dor. Não devia. E não quer dizer que a dor do outro é irrelevante, mas assim, é a sua dor, é um direito seu de ter essa angústia. Então eu falo assim, eu tô vivendo o processo, de verdade, Dias agradecendo, bons e né? dias bons e Dias Mas assim, a bons. gente está comemorando esses 5 Sim. anos com essa boa notícia, se nenhuma intercorrência nesse tempo. Só temos a agradecer mesmo, né, a Deus e a todos por estarmos aqui sem nenhuma metástase, sem nenhuma, né, um tratamento agora no momento. Então, nossa medicação, a minha acabou, a da Lu tá terminando também. Então, assim, temos que enaltecer essa cura aí e pegar para si essa cura, né? Acreditar nela. Sim. Né? Eu vi Temos uma que médica acreditar nela. dizendo que quando a gente está doente e a gente faz uma súplica, seja lá em qual força superior você acredita existir, né? Que a gente bem que até o ateu nessas horas passa a acreditar que algo ali está conspirando para que ele tenha um pouquinho de bem-estar. Pedir pela cura definitiva, sabe? Acreditar nisso, na cura definitiva. Porque eu falo que na aflição, até o ateu ele vai pedir para que Deus seja misericordioso com ele. Tem uma frase que diz que não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Não é? É fortalecer a fé, né, Paulo? A gente fortalecer a fé da gente todos os dias. É como se você estivesse regando uma plantinha ali. Porque no diagnóstico a minha ficou do tamanho de uma mostarda. Eu chorava muito, não é assim você perguntar por que eu, mas o que me entristeceu era eu pensar, poxa vida, tanta maldade no mundo, tantas coisas ruins, e aí vem acontecer com pessoas do bem, né? Pessoas do bem, eu tô falando de todo mundo que recebe o diagnóstico. São perguntas que talvez a gente nunca vai ter resposta, né? E o que te fortalece nesse momento é o amor da família, o acolhimento, os bons amigos, né? As palavras ali que reforçam a sua espiritualidade. Isso tudo torna, acho que, um tratamento mais positivo pra gente. E com essa positividade vamos encerrando mais um episódio de Para o Cubo, senhoras e senhores. Pepe. Pra terminar, só uma coisa que nessas 2 entrevistas que a gente fez, né, na semana passada e de hoje, foi uma pergunta que aconteceu algumas vezes, o porquê eu. Então eu queria falar que talvez ali para se tornar uma profissional melhor, como você falou, eu acho que no final das contas a gente sempre vai ter algo positivo de tirar, principalmente das piores coisas. Então, porque eu era para vocês melhorarem como vocês melhoraram hoje. Pedroso. O PP nessa positividade Não toda. Cara, ele Hã? tóxico. Ele é um novo homem, rapaz. Nossa, Geralmente foi ele é uma embora. uruca. Meninos, obrigado. De verdade, assim, foi muito legal o bate-papo. Obrigado por vocês terem vindo aqui. E a gente deseja pra vocês, assim, tudo de bom nessa vida, tudo de melhor. Sabe, assim, a gente tá muito feliz por vocês, pela recuperação. E obrigado pelo testemunho, por ajudar a gente a divulgar e falar de algo que é tão importante que às vezes as mulheres não se atentam. Sim. E não tem, né, não tem o suporte necessário. Então, obrigado de verdade, de coração. Eu agradeço ao Paulo pela oportunidade. Confesso que no primeiro momento eu fiquei insegura. Nunca participei de um podcast. Desejo muito sucesso para vocês, profissional. Sucesso na vida. Se cuidem, homens. Façam seus exames. Novembro tá aí. A vida Saudades, viu? Já tô com uma consulta por semana marcada. Sim, a vida é bela, ela acontece no agora. E o que eu desejo é muita paz e luz em todos os lares, para todos. Obrigado. Também quero agradecer. Eu quase que não vim porque ela me insistiu muito, porque eu sou muito tímida, não gosto de falar em Percebemos. Vim com um monte de coisas prontas, não usei nada, não li nada. Eu vi ela com um monte de anotaçãozinha. Ele falou, mas é como eu gosto de destruir o planejamento. É maravilhoso. Ela tem uma frase do Mike Tyson que eu adoro. O Mike Tyson fala assim, todo mundo tem um plano, até tomar um murro na cara. Pois é. Então eu recebi
feliz, eu não precisei de nada, mas foi maravilhoso poder colaborar, incentivar outras mulheres que estão passando por isso, né? A seguir, a não desistir, a não se dar outra opção a não ser seguir em frente, a lutar, porque a vida é bela, a vida compensa estar ao lado de quem você ama, fazer a diferença. Não veio aqui à toa nesse mundo, você veio para fazer a diferença para quem está do seu lado, para você mesmo, o seu autocrescimento, e isso vale muito a pena. Legal, Obrigada, obrigado. meninos. Vocês teve realmente bastante insegurança e ela não viria se você não viesse. É. E vocês vieram, deu pra entender o motivo, vocês passaram por tudo isso juntas, basicamente no mesmo período, estão na recuperação juntas, então nada mais lógico que estarem aqui juntas. Hoje é um marco para nós, assim, é o fechamento de um ciclo. Continuarem se apoiando juntas. E isso é muito bonito também. Então, agora que vocês sabem como a gente funciona, vir cada uma no seu momento, pra gente falar de outros assuntos, de questão profissional, questão pessoal, e vocês terem a tranquilidade de saber que vai ser isso. Sim. A gente vai puxar o assunto e vai deixar vocês falarem, vai trazer o nosso tom, mas sempre da maneira respeitosa que vocês merecem e que vocês precisam ter. Quero agradecer também de vocês terem aceito nesse momento muito bonito. Então, pra você que chegou até aqui, deixa aquele likes marotes, dá aquela escrevinhadinha no canal, compartilha com a rapaziada, e pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora, Tchau, Tchau, Paulo. Tchau, Ale. Tchau, Lu. Muito bom. Maravilhoso, menino. Cara, muito bom. Não me parecia seguro.